Uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta. Qual que é a relação entre os cristãos de extrema direita com Israel? Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Aqueles que matam os que Deus envia. Então, quando você vê o Netanyahu lá massacrando, matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos. Então, respondendo a tua pergunta, por que os evangélicos têm esse borogodó com Israel? Porque Jesus chega 300 anos depois de Platão. Jesus chega quando a Grécia já tinha inaugurado a democracia. Jesus chega depois que Alexandre o Grande, que mesmo como dominador no mundo, já instituía o fato de que a dominação que eles faziam como gregos carregavam o tal do espírito da helenização. E como é que a helenização funcionava? Eles queriam levar a cultura grega, que era uma cultura muito mais aberta do que as dos outros povos. E a segunda coisa, ele fazia com que os seus soldados e generais se casassem com as mulheres das localidades para gerarem filhos misturados, justamente para fazer uma aculturação que não tivesse nenhum tipo de supremacismo genético ou de DNA. Jesus já chega na esteira disso aí. E os romanos, com todas as suas brutalizações e com os imperadores que surtavam como os mais surtados de violência e brutalidade que a história aponta, foram Calígula, Nero, Domiciano. Tem um grupo de cerca de 8 a 10 imperadores que foram pessoas muito perversas durante aproximadamente 300 anos, 350 anos. Espaçadamente, esses caras loucos assumiram o poder e duraram pouco tempo, na maioria das vezes. Mas eles eram os legisladores da famosa Pax Romana, que até hoje está na base das constituições de praticamente todos os povos do Ocidente. O conceito de liberdade, o conceito até de escravidão. A escravidão no Império Romano não tinha nada a ver com a cor da pele. O conceito de escravidão tinha outras categorias, que o apóstolo Paulo dizia que em Cristo a escravidão tinha que ser abolida. Em Cristo Jesus não pode haver nem judeu, nem grego etnicismos e supremacismos étnicos de nenhuma natureza. Não pode haver nem escravo, nem liberto. Não pode haver nem homem, nem mulher, nem sexismo, nem homem superior à mulher, nem machismo, chauvinismo, patriarcalismo de nenhuma natureza. Em Cristo, não. Ou seja, Paulo sabia que o que Jesus tinha instaurado e instituído era uma nova humanidade. E continua a ser a proposta do Evangelho, uma nova humanidade, onde a gente não se divida por nenhuma dessas idiotices. Estamos aqui até hoje. E estamos brigando e andando para trás. O pior é isso. Você vê os Estados Unidos da América, nos anos 40, 50, 60 e 70, era um país muito mais avançado socialmente. Aí você teve o Martin Luther King, as lutas para acabar com a segregação racial. Apartheid, né? Você teve movimentos libertários, como a da Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, que postulava e conseguiram a igualdade entre mulheres e homens no voto, na evolução salarial, em todas essas coisas. Aí você chega nos anos 60, iniciam aqueles movimentos culturais de reação à Guerra do Vietnã, o pessoal já estava cansado da Segunda Guerra Mundial, as reações pacifistas contra a nuclearização do país. Aí depois veio o movimento hippie, com um sonho de desconstrução sistêmica de tudo aquilo. Liberdade. Liberdade. Aí quando você chega ao dia de hoje, quem corre o risco de ser reeleito é o Trump,
que, pelo amor de Deus, convenhamos, é um cara completamente desvairado. Não, E não, vai lá, tira a dúvida. Uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta. Qual que é a relação entre os cristãos de extrema direita com Israel? é a leitura bíblica. Porque Israel, na leitura especialmente do Velho Testamento, o Novo não. Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a fala de Jesus sobre Israel é crítica e sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a ênfase de Jesus. Quando chega uma hora, ele diz, vamos para Jerusalém porque chegou a hora da minha morte. Antes não, mas agora chegou. E importa que eu vá para Jerusalém porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, rejeitas, abominas todos aqueles que te foram enviados. Aí você lê a leitura do Velho Testamento, no entanto, é toda, se você lê o Velho Testamento, é toda anti-Israel. Por quê? São os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra, que depois do cativeiro em Babilônia pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, isso e aquilo, porque até lá eles também cultuavam isso, e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá, passaram a cultuar o sacerdotalismo, passaram a cultuar os ritos e os sacrifícios. Eram idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente no Velho Testamento, que é de quase todos os profetas dizem isso. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio no Egito. Vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês desse lugar. Isso não é uma referência, são muitas referências dizendo a mesma coisa. E os profetas, não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora, a ignorância é tão grande que os caras ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano 70, quando os judeus tentaram fazer uma insurreição contra os romanos e foram atropelados pelo general Tito e Vespasiano e tudo mais, eles foram dispersos. E ficaram dispersos por moto próprio, por vontade própria, até o Holocausto, até o Hitler. Na realidade, foi o Hitler, com a chacina horrorosa, com o genocídio horroroso, com a indescritibilidade do que ele produziu, que acabou promovendo e fortalecendo o chamado movimento sionista, que é um movimento de volta a Sião, de volta à terra de Israel, porque os judeus estavam muito bem, obrigado, no mundo inteiro. Como tem judeus aqui em qualquer lugar da terra, vivendo muito bem, ganhando dinheiro, aculturados, eles sempre se aculturaram bastante. Foi o impacto e o trauma da Segunda Guerra que gerou, especialmente naqueles que eram os filhos dos massacrados, dos mortos nos campos de concentração, que disseram, a gente quer voltar para a nossa terra. E não tinha nenhum país dos aliados que se propusesse a acolhê-los. Então, o que eles disseram, se virem, voltem para lá. E aí eles voltaram, alugaram navios, fizeram o que hoje você vê os refugiados fazendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Enquanto isso é bom que se diga e que se guarde na memória. Enquanto isso, do ano 70 da nossa era até 1947, sempre houve uma população de judeus, árabes e palestinos, que são povos semitas. Todo mundo associa o semitismo aos judeus, mas ser semita é ser filho da descendência de Sem, filho de Noé,
de onde também procede Abraão, que é o pai dos judeus e o pai dos árabes. Porque com a serva, a escrava Agar, que era uma egípcia, a mulher dele, Sara, que não podia ter filhos e estava ficando velha, que disse para ele, olha, vamos dar um jeito, você precisa ter um herdeiro. Então pega Agar. Agar era uma egípcia gatona, linda. Abraão achou muito bem, muito bom e agradeceu. E ó, pimba da Xuxinha. Mandou ver na Agar. E logo a mulher engravidou, teve um filho, a quem ele deu o nome de Ismael, que é o pai de todo o semitismo árabe e palestino. E depois de alguns anos, quando o menino, o Ismael, já tinha mais de 10 anos, foi que Sara, aos 90 anos, deu à luz a um filho, e Abraão com 100, deu à luz a um filho chamado Isaque, e que é o pai dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Mas ambos os grupos são semitas. Sim. E são ambos filhos de Abraão. Então, quando você vê o Netanyahu lá massacrando, matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos. Do ponto de vista genético, corre neles o mesmo sangue, o mesmo DNA, com a mesma história. E todos eles sabem disso. Mas a ideologia política e o desejo de supremacismo e de poder é o que faz isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, do ano 70 até 1947, judeus, árabes e palestinos viveram muito bem juntos, não importando quem é que governasse. E nunca foi judeu, nem árabe, nem palestino que governou. Eles estiveram sob a dominação romana, depois eles estiveram sob a dominação bizantina, constantiniana, eles estiveram sob a dominação dos turcos otomanos. Antes disso, eles estiveram sob a dominação islâmica do século VII para frente, e os turco-otomanos eram também islâmicos. E num convívio absolutamente pacífico. Os cristãos, a pretexto da Igreja Católica de recuperar os lugares santos do cristianismo, que é um fenômeno do quarto século para cá, portanto, a Igreja Católica é um fenômeno do cristianismo constantiniano. Sim. Mas não tem nada a ver com o evangelho original que Jesus ensinou, que não deu nomenclatura para nada disso. E a expressão igreja ou eclésia não é uma invenção cristã também. Já era uma designação usada no mundo greco-romano para designar todo tipo de ajuntamento público e civil. Quando um procônsul, quando um governador, alguma autoridade greco-romana convidava a população daquela cidade, reino, para um encontro, para passar instruções civilizatórias ou mudanças de lei, ou qualquer coisa que o valesse, aquilo ali era uma convocação para a eclésia, para a igreja. Ou seja, igreja significa só congregação e ajuntamento, não tem nada mágico nisso. Mas o cristianismo acabou transformando a igreja numa coisa que parece que até a palavra caiu do céu, e tudo mais que a gente vê em volta que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus propôs. Então, veja, foi a pretexto da recuperação desses lugares sagrados, aí inventaram todas as relíquias sagradas, aí o Santo Grau. De onde vem o Santo Grau? De lugar nenhum, é uma porcaria de uma invenção, de que o cálice no qual Jesus tinha tomado a última ceia teria sido preservado. Aí ficou aquele coisa, vamos atrás do Santo Grau, os templais, os hospitalários. Enquanto isso, na Europa, o que o papado dizia é o seguinte, vocês vão, e porque quem for recuperar esses lugares vai ganhar terras, riquezas, tinha toda essa permuta. E os caras, os europeus, foram cristãos para a guerra lá. Conclusão, ficaram 200 anos tentando tomar e prevalecer na terra, acabou que perderam, porque eles iam para não botar raízes. Eles iam por um negócio circunstancial. E os moradores árabes
e palestinos e judeus daquela terra estavam lá porque era a terra deles, eles queriam morar lá e moravam juntos e não brigavam entre si. Você tem um convívio excelente entre judeus e palestinos em Jerusalém até 1947, 1948, quando veio a Guerra da Independência. Então, respondendo à tua pergunta, por que que os evangélicos têm esse borogodó com Israel? Porque de 48 para frente, nos Estados Unidos, e essas coisas perversas que chegam aqui no Brasil, quase todas elas vêm diretamente dos Estados Unidos da América. Eles inventaram uma escatologia, que vem da expressão grega eschaton, que significa o que é referente às últimas coisas, seja na vida individual, seja na história coletiva, em relação à volta à segunda vinda de Jesus. Então, eles começaram a dizer o seguinte: Israel é o relógio escatológico de Deus. E a ensinar em todas as igrejas. E o povo não sabe absolutamente nada. O que o cara grita do púlpito fica valendo como voz de Deus. Pode ser a coisa mais absurda. Aí, conclusão, Israel foi crescendo, porque antes disso, o que é que os cristãos entendiam? Que Israel tinha tido seu tempo, passou e não aproveitou. E que no Velho Testamento que você tinha histórias de como Deus interveio e se manifestou como Deus, apesar de Israel ou contra Israel regularmente. A grande ênfase de Jesus não era em Israel, era nos Salmos como consolação, como profecia consoladora, e nos profetas, aqueles que eu disse que todos eles foram mortos pela religião e pelos líderes de Israel. Mas a nação de Israel mesmo foi dada como diluída até 1948. Aí de 48 para cá, por causa da geopolítica americana, que agora tinha eleito a Rússia para ser o grande adversário, eles começaram a construir uma escatologia que demonizava a Rússia, demonizava a China, demonizava o comunismo, demonizava o mundo árabe, demonizava todos os que são hoje os que os cristãos olham no Ocidente como os grandes antagonistas. Conclusão, aí eles exacerbam o seu ódio e aumentam um conflito que durante séculos inexistiu lá, que foi fomentado pelos cruzados, mas os cruzados, que foi aí por volta do ano 1000, 1100, não chegaram a afetar a relação entre judeus e palestinos e árabes, que sobreviveram à hostilidade dos cristãos europeus, querendo tomar Jerusalém, as relíquias dos muçulmanos, que estavam presentes lá desde o século VII, desde 632, 640, quando construíram a mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha, que está hoje na esplanada do antigo Templo de Jerusalém, que foi destruído pelo general Tito no ano 70, e que para eles, para os habitantes locais, não tinha a menor importância refazer templo nenhum. Os judeus oravam naquilo que era o remanescente, o Muro das Lamentações, ou Western Wall, como se diz lá no inglês, e oravam ali e os árabes oravam em cima, os muçulmanos, e eles desciam e comiam juntos embaixo. Conviviam super bem. Tranquilamente, por mais de 1000 anos. Em tranquilidade total. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que começa essa aleivosidade, esse ódio, essa ação de natureza dogmático-persecutória, inspirado numa pseudo-escatologia, que é uma montagem de textos bíblicos que eles criaram para justificar esse tipo de esperanças da volta de Jesus, que tem a ver supostamente com a supremacia de Israel sobre todo o mundo islâmico e árabe e tudo mais, geopolítica norte-americana, em relação à qual os sionistas judeus agradeceram muito o favor americano. Mas você vê, até o dia de hoje, que a quantidade enorme de judeus lúcidos, tanto em Israel como no resto do mundo, que abominam esse sionismo. Eles são semitas, mas não são sionistas.
O que o Hitler fez foi uma eliminação semítica dos judeus, mas não havia nem sionismo, porque não havia nem esse afã por voltar e dominar a terra. Ele era antissemita. Ele era antissemita, ele não era nem antisionista, porque não tinha nada. Os judeus que moravam em Jerusalém não perturbavam ninguém, em Israel não perturbavam coisa alguma e viviam em tranquilidade e paz por mais de 1000 e tantos anos com os árabes e palestinos. Então é tudo invenção, tudo criação. Aí vão esses pastores, tanto americanos como latino-americanos e brasileiros, para Israel, aí ficam lá chupando pedrinha, trazendo água do Jordão e dizendo que a água flui, aí fluidificam a água como se fosse uma homeopatia de água do Jordão. Leve para casa, faça a aspersão disso na sua casa para você ser próspero. Todo esse fetichismo horroroso e, a meu ver, perverso e anti-evangelho, anticristo, anti-Jesus. Mas, outra vez, a ignorância reina. Absoluta. Aí eu falo o que eu estou falando aqui e tem um monte de gente dizendo esse herege está falando essas coisas. Agora eu falo isso e os anjos me aplaudem. E eu sei que Jesus está aqui sentado do meu lado dizendo vai meu filho, vai meu filho. Agora, eu sei exatamente onde eu estou, o que eu faço e quais são as razões eternas que habitam o meu coração e a lucidez que está dentro de mim para dizer tudo o que eu digo. Aí a religião fica absolutamente zangada e hostil. Mas eu tenho uma casca muito grossa, eu estou vindo lá Tá blindado. do Paleoceno. Você faz uma pergunta, você recebe uma aula, tá vendo? O que você ia perguntar? Eu prefiro não levantar meus olhos a Deus e pedir perdão por ser uma pecadora. Ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Do que bater no peito e dizer o quanto Deus te sei ou abençoe. o quanto... Eu vi Mas como o que essa palavra fez bem ao teu coração. Eu vi daqui.